Começando mais um Profissão Advogado, sejam todos vocês bem-vindos, sejam vocês bem-vindas. A gente está no ar hoje para falar de tudo aquilo que você gosta, né? Falar de advocacia, falar desse mundo jurídico novo, né? Porque, como eu sempre falo, o mundo mudou, a advocacia mudou e você? Será que está mudando tudo que precisa? Bom, a gente vai começar esse papo, mas para isso eu quero a sua participação. Já vai entrando aqui no canal, vai pegando esse link, passando para os amigos. Se você não é inscrito ainda, faz a sua inscrição agora mesmo aqui embaixo, ativa o sininho, que sempre que tiver vídeo novo você é notificado. Bom, passadas essas informações importantes, a gente vai começar aqui a falar desse tema que eu sei que você tá louco pra gente falar aí da profissão de advogado e de tudo isso que envolve. E hoje eu não tô sozinho não, eu tenho duas feras aqui que vêm aqui para trazer um conteúdo muito bacana pra gente. Dois amigos assim de grande, vasto conhecimento. Ela que é advogada familiarista, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, é bacharel em Comunicação Social e Publicidade e Propaganda, pós-graduada em Marketing, palestrante, coordenadora de Marketing Jurídico e secretária-geral da Comissão Especial de Empreendedorismo Legal da OAB São Paulo, doutora Cláudia Neves. Tudo bem, Clau? Tudo bom, meu querido? Que alegria estar aqui com vocês. Vim falar, lógico, do assunto que a gente mais ama falar, sobre empreendedorismo, marketing e tudo isso. Muita alegria mesmo. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. E ele que é advogado, sócio do MVF Advocacia, pós-graduado em Direito Tributário, Ambiental, Direito Penal e Econômico, mais de 15 anos na gestão do escritório de advocacia, entusiasta de operações legais ágeis, eu quero saber sobre isso, tecnologias aplicadas ao direito e inteligência artificial, também quero saber tudo isso. É presidente da Comissão de Direito e Tecnologia de Inovação da OAB Jundiaí, meu amigo Tiago de Alcântara Vitali Ferreira. Tiagão, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Saiu o nome inteiro. Você viu? Foi ótimo. Nome chique assim, a gente tem o nome inteiro, né? Obrigado. É um prazer gigantesco estar aqui. É sempre bom conversar com você, a Cláudia. Eu estou muito feliz e espero poder contribuir com vocês. Vamos lá, eu que agradeço aí, obrigado por terem vindo. O Thiago que vem lá de Jundiaí, gente. Né? Se bem que, olha, eu vou dizer pra você, a gente tem uma amiga em comum, a sócia do Thiago, minha amiga, e eu falo pra ela, eu demoro mais pra vir do Morumbi pra cá, pro meu escritório, do que de Jundiaí pra cá, né? Porque Jundiaí é aqui pertinho, Morumbi, meu Deus do céu, que viagem. Não dá, eu creio que se for, é o que eu sempre falo, eu sempre meço a cidade... 40 minutos? Então, eu meço, porque senão não é justo. Então eu meço de entrada para a cidade. Tá. Dá 20 minutos praticamente, Nossa, 25 então é no muito máximo. rápido. Aí depende do que acontece aqui dentro de São Paulo, né? Aí tem vezes que não tem... Aí leva mais 40, né? Boa. Eu levei 1h15 do Brooklyn aqui. A vida é assim. Vocês podem mudar para Jundiaí, se quiser. Pode ser uma ideia. Olha que é uma ideia, né? Uma boa cidade para se morar, que eu já ouvi falar bastante. Vamos lá, vamos começar falando aqui desse tema tão bacana. Eu vou começar com o Thiago aqui. Tiagão, aqui o teu currículo lendo me deu curiosidade. Então acho que é bom a gente falar isso para as pessoas. O que é essa questão de entusiasta de metodologia ágil? Eu sei que a Dani e você falam muito sobre isso. E no que isso pode ajudar, como pode ajudar e na prática, o que de fato é? Porque as pessoas escutam, mas não sabem colocar na prática, né? E eu sei que vocês colocam isso na prática. Então fala pra gente. Tá, eu acho que o principal ponto sobre metodologias ágeis, né, é desmistificar no seguinte sentido. Não vá atrás de um conceito fechado, né, de uma definição fechada sobre isso. Primeiro de tudo, metodologia ágil, pelo nome, né, não quero entrar nas grandes questões de como isso foi imaginado lá pelo pessoal de TI, de informática, desenvolvimento de software. Vamos esquecer um pouco disso. No fim, é um método de trabalho, vira quase que uma cultura de trabalho dentro do seu escritório de advocacia. Aí você tem alguns princípios ali dentro. Mas para que isso aconteça, você precisa ter uma mentalidade de entender que isso funciona, né? Porque senão você não mergulha, né? O principal ponto qual é? Acho que é mais quebrar a objeção do que ter uma mentalidade de que isso funciona. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Então você pega o manifesto ágil, né? Isso aconteceu lá, reza a lenda que vários programadores se reuniram e aí começaram a discutir o que
como eles gostavam de trabalhar, de entregar os trabalhos deles, a evolução e tudo mais. Tá bom, vamos pegar os princípios então. Eu acho que advogado de uma forma geral, gosta de princípio, gosta de ver norma. Sim. No fim, é como, pelo menos, a minha forma de raciocinar o mundo, praticamente. Então, você pega lá o manifesto. Aí um deles fala assim, olha, é melhor, né? Quase que o feito do que o não feito. Prefiro entregar aos poucos do que não entregar nada ou não dar o retorno ao cliente do que eu estou fazendo. Estou traduzindo aqui. Então, se você parar para pensar que, eventualmente, né, você é o especialista na área, sendo especialista na área, pensando agora como comunicação com o cliente, vamos usar a metodologia ágil para pensar dentro de um processo de comunicação com o cliente. Você é especialista na área, sabe todas as dificuldades de entregar um trabalho, de fazer uma petição inicial, de um recurso, se preparar para uma audiência ou algo assim. Toda aquela análise de documento que às vezes leva um tempo. O cliente está lá esperando, ele está querendo saber o que está acontecendo. E aí, se você não consegue ter uma comunicação contínua com ele, fala, olha, analisamos documentos, estamos entendendo isso, agora nós estamos elaborando uma petição, nós temos uma previsão de entrega do trabalho, ou de nos reunirmos para entender o que está acontecendo. É um retorno, então, né? É o famoso retorno. Simples retorno. E aí, só que se você vai para o manifesto ágil, que aí você tem várias outras técnicas e metodologias, Kanban, Scrum, tem outras, essas são as mais conhecidas. Por que você fala que está lá dentro da metodologia ágil? Imagina você contratando um software para o seu escritório de advocacia. A gente não entende nada. A gente não tem noção de como faz uma programação. Não. A gente vai lá e pede do nosso jeito para o programador. Aí leva um mês para o programador voltar com um problema para a gente. Frustração total. Então, essa turma já percebia isso, que é um assunto muito técnico e que realmente tem muitas variáveis para entregar o trabalho. Parece o nosso, né? Solução de problema, várias né? Tendo as variáveis aí para solucionar. Parecido. É a mesma coisa. Então, a ideia qual que é? Vai evoluindo, saiba o próximo passo, entenda em que momento você está e dê o próximo. E como que você faz isso? Você faz numa metodologia Kanban, né? Que é uma que você pode já jogar num buscador e entender o que funciona. É a ideia. O que eu tenho para fazer? Que status eu estou, então eu estou fazendo. E que status eu estou? Qual o próximo passo? E fecha a ideia. Então, aí você vai lá entender o que é o Kanban. Você chega no fim, né? Você chega no fim. É aquele negócio de ter a iniciativa e ter a acabativa. Exato. Né? Porque muitas pessoas têm só a iniciativa e não chegam no final porque não tem a metodologia, porque não seguem o... Tô errado? Não, é por aí. Tá. O Scrum, né? E o que é o Scrum? É a ideia de formar um time. Então vamos montar um time, aqui, nós três aqui, para solucionar um problema do cliente. Numa primeira reunião do sprint, né, que eles vão falar, que é aquela inicial, nada mais é do que a gente dividir tarefa, de acordo com a nossa competência e habilidade. Foi dividido. Uma vez que nós dividimos, isso aqui está com você está comigo. A gente tem uma ideia de ciclo, ou seja, em quanto tempo a gente vai entregar esse trabalho? 15 dias, 10 dias, 5 dias, 2 dias, fim do dia, tanto faz. Definido o ciclo, imaginando que seja de uma semana. Todos os dias a gente vai um com o outro. Tá tudo bem? Tá evoluindo lá? Tá. Tô com algum problema dependendo de vocês? Não. Precisa de ajuda? Não. Ok, vamos lá. E vamos continuar. É a mesma história. Volto a falar. É uma técnica, né? Uma metodologia de desenvolvimento do seu trabalho. Então, eu acho que tirando os conceitos, né? Tirando toda aquela aura de, nossa, o que é a metodologia ágil, né? O Agile Law, né? No fim das contas, o que é? É só uma forma de desenvolver um trabalho dentro do seu escritório de forma organizada, dentro de um processo, dentro de uma cultura própria do seu escritório. Então não tem como eu falar... Mas as pessoas começam e não terminam. E aí? Aí é o grande ponto, o grande sacrifício. Aí eu tenho que pôr aí eu tenho que trazer o nome da Dani aqui e falar que a Daniela foi a grande responsável de fazer funcionar no escritório. Por quê? É a insistência. Aí é como qualquer coisa na vida. Você não sabe fazer. Sim. E se você esperar aprender a fazer para depois fazer, você não vai mais nada na vida. Entendi. Né? Então, é fazer até dar certo. E aí, esse até dar certo, qual é? Princípios básicos. Então, o princípio básico qual é? Eu preciso entregar um trabalho, não preciso? Eu dependo da minha equipe e tenho minha equipe, ok? Ok. Normalmente, dentro de um escritório, eu já tenho uma liderança. Né? Essa liderança pode ser a liderança desse método ágil aí. E aí, você começa a organizar o seu trabalho. E como? Por exemplo, é muito chato, o pessoal reclamava lá no escritório, se eu tenho que falar, nossa, todo dia a gente tem que fazer reunião, a gente já se vê. Por que a gente tem que sentar e fazer a reunião? Porque neste momento, que é uma reunião de 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, é só uma reunião sobre o trabalho. É tipo foco total, tem uma intenção total, sim, todo mundo que é chegar no final. Falando sobre aquilo para chegar no resultado. E é basicamente é um time, é uma equipe. Então a gente tem que chegar no final. O nome vem inclusive do esporte.
vem justamente para isso. É uma equipe. Qual é o objetivo final? Fazer o gol, fazer a cesta. Qual é o objetivo final? Entregar o trabalho? Sem problema. Então, todo mundo no mesmo time. Como que a gente vai fazer? E aí no dia a dia, você insiste, e é o que eu falo, até sair. Certo. O segredo é esse. Agora, para você ter essa ideia de que funciona, é o que eu falo. Você está satisfeito com a entrega dos seus trabalhos dentro do escritório? Você se sente que está tudo organizado? Você sente que está tudo bem, os trabalhos saem, o cliente é transparente, é comunicado? As pessoas da sua equipe estão todas sabendo o que tem que ser feito? Você está falando aí, eu já estou vendo algumas coisas aqui então, que eu preciso melhorar. Aí se você fala... Aqui. Perfeito. Se você chegar para mim e falar, não, Thiago, tá tudo ok, eu falo, então tá bom, nem tenta. Já achou um método para você? Sim. Agora, se não tá, é o famoso porque não é nem o porquê sim, porque Sim. não. Bacana. Agora, Cláudia, você que está à frente aqui da Comissão de Empreendedorismo da OAB São Paulo, né? A advocacia está preparada para essa mentalidade? Porque Não. o Thiago, ele é à frente do tempo, né? Eu não digo que o Thiago é à frente do tempo, né? Eu acho que o Thiago está no tempo, né? Sim. Eu acho que a gente tem um grande problema da advocacia, está em 1980. Eu sempre falo isso, que a gente parou em 1980 e aí a pandemia nos acelerou para os anos 2000. Em um ano nós fomos para os anos 2000 e paramos ali, né? Mas o Thiago não, ele está no 2020. Sim. Mas a advocacia está no 2020, o que você vê assim? Porque eu vejo isso que o Thiago está falando como algo assim que para a maioria dos advogados parece loucura. Parece mesmo. Porque o pessoal gosta de trabalhar com a fichinha, gosta de estar ainda lá trabalhando de uma forma... Ou isso está mudando? Não, na verdade, está mudando, mas muito pouco, né? E eu ouso dizer que talvez nem exatamente 1980, talvez 1978, talvez algumas... Gente, ainda existem pessoas que gostariam de estar trabalhando com uma máquina de escrever. É bonito? É bacana. Eu já usei? Já. E a gente entrega a idade. Já trabalhei numa máquina de escrever, não como advogada, que direito foi a segunda formação. Mas as pessoas não estão preparadas para isso. Os advogados, em geral, eles são muito encaixotados, né? Então, eles têm medo do novo, têm medo de inovar. Quando começou o processo eletrônico, tinha gente que dizia, isso não vai vingar, não. Isso não vai dar certo. E as pessoas têm medo mesmo, têm muito medo do novo, da dificuldade de pegar métodos ágeis. Como assim? Nunca ouvi falar desse nome, o que é isso? As pessoas têm esse medo, né? A gente na comissão faz um trabalho já há 2 anos e meio, mais ou menos, né? Justamente de tentar tirar o advogado muito dessa caixinha. E de tanto ouvir, eu aprendi com o Afonso, e eu falo, e até brinquei já com ele numa vez, eu saí da palestra e mandei mensagem para ele, acabei de citar você na palestra, porque o mundo mudou, a advocacia mudou e você tem que mudar. E eu sempre digo isso também, porque é importante. Se a gente não se preparar para mudar, a gente vai ficar estacionado e pode fechar, encerrar, acabar seu escritório, ainda sem ter começado direito, né? Porque se muitos fecham sem ter começado. Muitos fecham sem ter começado direito, porque você tem medo, né? Você tem medo de inovar, não aceita inovar, assusta e se fecha Gente, numa mas caixa. no mundo corporativo eu não vejo esse atraso. As pessoas que estão no mundo corporativo, as pessoas fora do direito, eu vejo eles muito à frente. Médicos, eu vejo eles muito à frente. Uhum. Agora, o advogado, de fato, eu vejo ele para trás. Thiago, de quem é a culpa? Sendo sincero? É de quem é a culpa? A culpa é da faculdade, a culpa é da OAB, a culpa é da... Porque você entende, por que esse nicho de pessoas, por que esse bloco de pessoas age assim, sendo que os médicos não agem assim, as pessoas da administração não agem assim, mas os advogados agem? Por quê? O que aconteceu com a gente, com a nossa quem errou? Quem é responsável por isso? Eu ouso dizer, passo a bola para você, mas eu ouso dizer que a culpa começa na faculdade de Direito, que não nos prepara para isso. A gente tem aulas arcaicas, a gente tem aulas que são totalmente atrasadas. Pelo menos na minha época eu vejo isso. Eu não sei se mudou, mas acho que não, acho que é a mesma coisa, né? E aí a gente vem para uma ordem que está em transformação, que mudou muito nos últimos anos, mas que ainda é atrasada. Por quê? Porque não é só a OAB São Paulo, a OAB Jundiaí que tem que mudar. Nós temos que mudar no Conselho Federal para que tudo mude. Só que ali a coisa está engessada. Então, quando algum advogado faz um marketing diferentinho, oh, meu Deus, isso pode? Quando ele faz alguma... Então, assim, é um medo que se existe da ordem. Aí eu não sei de quem é a culpa. Eu acho que... Eu vou filosofar um pouco, mas só um pouco. Bom, mas é bom. Eu vou para 2 pontos distintos aqui, mas eu vou chegar na conclusão que a culpa é nossa. Cada um em si, ponto final. Né? É muito a ideia da autorresponsabilidade. Né?
Porque você é arcaico para fazer e gerir o seu escritório, mas não pensa duas vezes em chamar o Uber por um aplicativo, ou chamar comida por um iFood, e para muitas, de repente a sua casa inteira já está automatizada com a Alexa, e aí você vai falar para mim que não gosto de tecnologia. Eu gosto de usar ficha. Então, assim, tá, mas bate. Vamos tirar essa parte, né? Eu acredito que a classe toda é induzida para esse movimento mais lento, né? Ela é induzida a ser mais lenta, primeiro, no meu ponto de vista, pela própria forma de pensar da advocacia, que é o quê? É baseada numa norma. E as nossas normas e o nosso direito, né, brasileiro, ele está baseado muito em norma posta, né, em rito, ele está baseado muito em burocracia de uma forma geral. E eu não falo burocracia naquele termo pejorativo. A burocracia, se for pensar, a ideia da burocracia era a limitação de poder da administração pública. O que significava? Você não vai recusar um protocolo escrito a caneta preta só porque você queria azul. Não, a burocracia estava escrito qualquer caneta, por exemplo. A burocracia surgiu por isso, depois surgiu para negar serviço para a gente, eventualmente. Mas voltando. Então a gente pensa muito dessa forma, né? Como, o que está escrito? O que eu posso? O que está na norma? Então a gente já pensa mais devagar. Então já dá um medo de inovar. Porque será que podia? Será que eu feri ética? Será que eu feria algo moral, inclusive, dentro da própria advocacia? Esse é o primeiro ponto. A forma própria de pensar, por pensar o direito assim, eu acho que já leva um pouco o advogado, a advogada, a ser mais cauteloso em mudança. Segunda coisa, a boa parte da nossa da prestação de serviço nossa está voltada e tem um vetor ali, que é o Poder Judiciário. Aí você vai falar, mas o Poder Judiciário está evoluindo. O Poder Judiciário é bem arcaico, o brasileiro. Ele é bem por arcaico. Mais que hoje o Poder Judiciário esteja aí com a tecnologia, vamos dizer assim, com a questão do... o PJE, mas assim, é só isso. É só isso e mais nada, né? É o PJE, ok, isso facilitou muita coisa, as audiências virtuais e agora as inteligências artificiais para os bancos de dados de jurisprudência deles, né? Só. Que tá assustando, isso está me assustando um pouquinho. Por aí não é só isso, é o outro ponto, que é o quê? A minha inovação, eventualmente, a minha forma de trabalhar, de entregar uma petição, falam muito também de visual law, né? Então, aqueles elementos gráficos e tal para ajudar na compreensão e apreensão daquilo que está escrito. Ótimo, mas a depender da situação, será que vai ser indeferida a minha petição? Entende? Será que ou seja, o destinatário da minha mensagem, pensando no direito... Mas, Thiago, tem que ter coragem. Por exemplo, eu aqui em janeiro desse ano decidi que nossas petições seriam em visual law. Todas. E instituímos. Desde janeiro todas são. E eu vou dizer para você, o resultado é maravilhoso. Os juízes adoram as nossas petições novas, porque eles batem o olho, tem até um resumo da petição inicial, é muito bacana. Só que assim, é coragem. Né? As pessoas têm muito medo do julgamento, né? Tem, mas esse é um ponto. Já existe o julgamento social, que a gente já tem medo, né? Imagina o julgamento no injuízo e o indeferimento de uma petição. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, todo o atuar da advocacia fica muito voltado a essas amarras. Eu, particularmente, talvez por isso a dificuldade seja um pouco menor, e veja que eu usei o termo dificuldade é menor, não facilidade, né? A dificuldade seja um pouco menor, porque eu já em si tenho uma forma de pensar que é o quê? Eu não gosto muito de regulamentação. Eu sou um advogado que não gosta muito de regulamentação. Eu sempre brinco. Eu falo, toda vez que você regulamenta demais, toda vez que se cria um direito, se cria um dever. É sempre assim. E toda vez que se cria um direito, se cria um dever, você cria barreiras. Né? Eu particularmente, sou contrário. Tem que justificar muito a criação de barreiras. Né? Esse é um ponto que eu falo. Segundo, minha forma de pensar sempre é qual é o problema e qual é a solução. E depois qual é o novo problema posto por essa solução, porque vai acontecer, sempre vai. E aí é aceitar que o advogado, a advogada e o ser humano de uma forma geral é solucionador de problema. O nosso cérebro foi formatado para isso. A gente soluciona problema o tempo inteiro. E aí é uma situação também. O que anda acontecendo com a advocacia, seja os mais antigos, como... eu, né, ou os mais novos, que na hora de atuar como advogado, como advogada, acha que problema é um problema. O problema é exatamente o contrário. O obstáculo, até para pegar o nome de um livro, é o caminho. Tem um livro que chama assim, já até indico. É o que faz crescer, obstáculo é que faz ficar interessante, obstáculo é... Né, eu quando pego um processo pipinoso aqui e eu consigo resolver, uau, né? Você cresce. Exato. Você vai estudar. Agora, se é fácil... Eu acho que é muito medo, então, o medo do julgamento, eu vou colocar ele como dois significados. O medo do julgamento entre os pares, muitas vezes. Olha lá o descoladão, né? Você me conhece, você sabe, eu tô de gravata hoje te honrando, mas você sabe bem que não é bem assim que eu ando, né?
Nem na OAB, no Congresso, eu fui. Eu também, agora usando camiseta na OAB. Mas é isso, mas é bacana. A gente pode estar de qualquer jeito, tá tudo bem, né? Exato. Então, mas o medo do julgamento, eu acho que entre os outros e os pares, de uma forma geral, e o julgamento, como eu disse, querendo ou não, o resultado da advocacia, no fim das contas, está na procedência e improcedência de uma sentença. Então, a gente também tem uma outra classe que também tem, né, que está ali, seja a parte contrária, seja a parte em processo, como o Ministério Público, Defensoria, ou no fim das contas a magistratura, que se você olhar, também não pensam com tanta inovação assim. Então, veja, como que eu inovo tanto e boa parte da minha advocacia está voltada com esses destinatários ou esses intermediários. É um movimento que eu entendo que, assim, tem a nossa responsabilidade, mas tem uma responsabilidade conjunta, acho que de todos aqueles que atuam com direito. Acho que por isso que aí vem a ideia da coragem, ser o pioneiro, vamos para cima. Entendi. É muito bacana. A tua visão, ela é muito ok. Mas você não me disse de que é a culpa. Você quer a culpa final? Você não me A culpa falou. é minha, a culpa é sua, a culpa é da Cláudia. Será? Cláudia. Mas por que essa culpa é deste grupo? É isso que me incomoda. Por exemplo, dentro da medicina, nós temos, sim, alguns que não vão pra frente, outros que são mais atrasados, mas o grupo em si, ele é pra frente. Por que a advocacia não é pra frente? A gente vê raros grupos, raros advogados que se jogam, raros escritórios. A maioria é estacionada. Aí vem de novo. Na Será parte que mais... é individual? Não, individual não, mas cabe a você, né? É o que eu Não, sempre cabe falo. a você. Eu acho que tem aqueles que se... Mas por que o grupo tem esse receio? Por que o grupo... É isso que me incomoda. Eu Talvez seja a formação, como você colocou. Talvez esteja lá na formação. Primeiro de tudo, você... Né, eu não sei como aconteceu, Cláudio, para você se tornar advogada. Porque eu não tenho uma resposta bonita, né? Eu não tenho. Eu não sei falar assim, não, eu não tenho. Eu escolhi. A minha foi até a sua bonita. é bonita? A Então minha me foi fala. bonita. Lá atrás, 1900 e bolinha, eu fiz comunicação Ótimo. e publicidade, né? Aí eu tinha como segunda opção o direito. Mas o que eu queria mesmo naquele momento era a publicidade, porque eu era encantada com marketing. Maravilha. Me casei com um advogado. Vivi anos vendo e ouvindo, e eu brincava que não tô aprendendo aqui, né? Não é possível que do lado de uma pessoa do direito há tantos anos você não... E aí... Eu não estava trabalhando mais, eu falei assim, filha começando a crescer, eu falei, quer saber? Vou fazer outra faculdade. E entrei e fui fazer direito, mas achando que eu só ia ali ocupar o meu tempo. Só que eu me encantei. O bichinho do direito, eu brinco, me mordeu. E aí depois eu juntei o marketing com o direito, eu atuo com direito de família, juntei e trouxe o marketing e o empreendedorismo, e aí, né? Então talvez a gente ache já mais um ponto. Quanto a gente estimula, né, numa universidade, ou aqueles pretensos, né, pretensas advogadas, né, a ter um conhecimento mais interdisciplinar ou fora do próprio direito. Né? Por exemplo, se você olhar o meu mas carro... isso hoje a OAB tem feito. Não, a OAB tem. As faculdades Hoje, não. certeza. Hoje. Mas em que momento que o estudante de direito chega até a OAB? Normalmente depois que ele recebe a inscrição. Mas aí se a gente for pensar, as faculdades de direito, elas não formam só advogados. Não. Elas Não. formam bacharel, que pode virar juiz, que pode virar delegado, que pode virar servidor, que pode virar seja lá o que for. Mas, se a gente olhar que também todas essas pessoas precisariam ter conhecimento de inovação, precisariam ter conhecimento de gestão, precisariam ter... Deveria Então, ter. a faculdade de direito é a primeira a errar. Então, a faculdade de direito é a primeira que erra. Ela trata todo mundo ali dentro do quadrado, dentro da CLT, dentro do Código Civil, e não se fala outra coisa a não ser direito, que no meu modo de ver é um atraso de vida. Eu vou dizer por quê. Porque a lei muda. E tudo que você aprendeu lá na faculdade, daqui a pouco não faz sentido. Então, por que foca tanto na lei, se na verdade a lei está em livro e você lê quando você precisar? Você está entendendo? Então, assim, eu aprendi direito do trabalho. Não precisava da faculdade para aprender direito do trabalho. Eu li um livro de direito do trabalho, eu ia fazer um intensivo disso. Agora eu passo 5 anos aprendendo direito do trabalho, sendo que em 5 anos mudou, porque o direito do trabalho faz assim, capota. Em um mês pode ter mudado. Agora, absolutamente gestão, nem me ensinam. Inovação, criatividade, ninguém me traz essa visão. Então a faculdade erra, é a primeira. Aí vem a segunda, que é a OAB, onde você não pode empreender, você não pode mercantilizar, você não pode ter cliente, você não pode ter dinheiro, você não pode aparecer, você não pode inovar, você não pode fazer. Tá mudando, mas ainda é assim. Tá mudando. Tá mudando, mas ainda é muito difícil. A mudança dói, mudança demora. É muito não tem- difícil. Eu é um comecei em movimento 2017 a fazer contínuo. isso,
Eu ainda acho que estamos devagar. Em que pese, hoje a gente está aí com a gestão da OAB São Paulo, que eu tenho participado ativamente, você tem participado também ativamente com a gente, está lá em Jundiaí, a gente vê tudo isso. Então, por exemplo, tivemos em Jundiaí o Turbinando a Carreira. Exato. Falamos de temas que não se falava na advocacia. Antes de 2017, 2018, era algo assim, o que esse louco tá vindo falar aqui? E agora a gente está falando, a OAB está treinando. Por exemplo, agora a gente é aceleradora de escritório de advocacia na OAB São Paulo. Dani está à frente desse projeto. Gente, aquilo ali é um negócio maravilhoso. Mas a gente consegue pegar poucos ainda. Sim. Então a gente está fazendo algo que precisa ser feito. Mas estamos trabalhando para isso. Então eu acho que o primeiro culpado é a faculdade. A OAB ainda é culpada. Ainda. Então eu vou colocar um pouco mais de responsabilidade na gente. Então manda. Eu gosto de responsabilizar a gente. Não, eu vou falar, porque para pra pensar. É a gente, Quem porque eu não fiquei parado. Você não. Você não tá parado, Não, a Cláudia não não. tá parada. É. Então, assim, existem aqueles que se ligam nisso, mas a maioria fica. Mas o que eu quero dizer, o que é um movimento comum também em tudo na vida? Vamos pensar em aprendizado, né? Nós também, seres humanos, como nós aprendemos. Pensa lá como criança. Como que a gente aprendia? A gente aprendia modelando, imitando. Exemplo, ok? Então tá. Aí você pega o jovem, né, se formando agora, né, ou no meio da faculdade. E aí ele tá lá com toda a tecnologia. Ele já nasceu extremamente digital. Ele tem um pé dentro já do metaverso, já. Assim, ele já é metade digital, já, de alguma forma, né? E aí ele entra no mundo do direito através da universidade, normalmente, né? Só não sei que vai ser, sei lá, aprendiz no escritório, mas de uma forma geral, ele entra na universidade e aí ele pega a gente, mais velho, dentro de uma quadradinha. Então é mais ou menos assim, é quase como se fosse, o resto da minha vida é assim, mas no direito eu estou modelando ainda, porque eu ainda estou entendendo como eu trabalho, eu estou entendendo como é, e aí eu estou modelando em quem? Em quem já está na estrada. Sim. Aí eu estou modelando ali em alguém mais quadrado, de repente, e pior, não é nem que não inova, mas que ainda critica a inovação. Tá. Ainda critica a inovação. Preconceito, né? Então, não, é puro, preconceito. Né? Então, como eu sempre falei, né, eu respeito a opinião de todos, é evidente que uma audiência virtual é diferente de uma audiência... Eu respeito, mas não concordo. Não. É evidente que uma audiência virtual é diferente de uma audiência presencial. Não vou discutir um negócio como esse. Mas a questão é, por que eu não aprendo a fazer bem uma audiência virtual? Há técnicas para isso. Não quer. Né? Por que eu não vou atrás disso? Né? Veja, quando surgiu o processo eletrônico... Peraí. Não, vamos lá. Aí a gente vê essa notícia essa semana do advogado sustentando oralmente no tribunal dentro do carro. Aí eu acho que o que falta é noção. Porque, gente, ok que hoje pode ser virtual, mas olha, eu vejo advogada fazendo audiência aqui na Barra Funda, tá? Não vou longe. Aqui, advogados que eu conheço fazem audiência andando na rua, fazem audiência andando no fórum. Peraí, que eu tô fazendo uma audiência aqui. No Shake, a gente tá tomando lá o milkshake aqui que tem na Herbalife. Lá. Peraí que eu vou fazer uma audiência. Gente, eu acho que aí também é falta de noção, falta de discernimento, falta de... Mas... E aí isso estraga a nossa, como é que fala? A nossa imagem, né? É porque a gente tenta mostrar a possibilidade de inovação, outras formas, e aí, poxa, olha a facilidade. Fora de São Paulo, muitos outros estados não gostam e não querem ouvir falar de audiência online. Eu fui fazer audiência em Brasília, a juíza falou assim, como assim em São Paulo vocês têm tanta audiência online? Mas, Cláudia, eu acho que assim, a gente também não pode ir contra ser negacionista, né? Eu acho não, que a palavra exato. Negacionista que fixou na época do Bolsonaro lá, mas eu acho que é uma palavra certa. Por exemplo, uma coisa que eu faço, eu vou muito pra praia. Então eu gosto de ir pra praia. Todo final de semana eu vou pra praia. Eu tenho sem parar nos meus 4K, eu tenho sem parar. Por quê? Porque eu acho que sim, o sem parar existe, não custa nada. Pra pagar tempo. Você tem que pôr aquilo ali, porque é uma tecnologia que me ajuda. Bom, beleza, eu vou sempre pra praia, passo Quando é feriado, 8 quilômetros de congestionamento. E eu fico naquele congestionamento com raiva. Quando eu chego perto, de quem é a culpa? Do povo que não tem sem parar no carro. Então eles estragam a vida deles e a minha, que tenho. Concorda? Porque eles vão pra fila que não pode ir. Eu tô 8 quilômetros parado por causa deles. Porque eles não aceitaram que a tecnologia existe para o bem de todos. Não é só deles. É meu, é deles. Então, assim, eles prejudicam a mim. Sim. Porque eles não querem aceitar a tecnologia. E Então, aí... esse é um exemplo para mim muito claro de que a tecnologia ela tá aí para ajudar. E se você não se utiliza dela, você atrapalha você e os outros. Olha a vida em São Paulo, o trânsito em São Paulo. Quando a gente tem uma audiência, por exemplo, aqui, quem não é de São Paulo às vezes não consegue entender. Você tem uma audiência em Santana e outra no Fórum da Zona Sul. Sim.
Você consegue fazer duas num período, duas ou na parte da manhã ou na parte da tarde? Não. E aí eu fui explicar para a juíza lá em Brasília que em Brasília não existe trânsito, é uma coisa que não existe. Que em São Paulo, para a realidade de São Paulo, as audiências virtuais, principalmente de conciliação, gente, é vida. Porque a gente não consegue se dividir tanto. É vida, mas aí tem as audiências Mas que o presencial é diferente. Exato. Tem situações que não superam. O Mas- presencial precisa. E aí vem, então, mas aí o ponto qual é? Eu não consigo entender. Vamos ficar no tema um pouco só nesse, porque eu acho que ele representa muito. E assim, e eu vou falar sem parar. Mas vamos lá. Um ponto que me choca, né? Que eu falo assim, choca no sentido mesmo de assim, eu não estou entendendo. Não atingi um nível de crítica para eu começar a argumentar. Que é o quê? Elas são diferentes. Ok. Sou especialista na área, ou seja, todo mundo que se formou é bacharel em ciências sociais e jurídicas, de todo modo. E por que a gente não pode justificar, seja um juiz, seja os advogados, do porquê do presencial? E poder fazer as virtuais. Para pensar. Imagina, né? Justiça do Trabalho, Afonso, que tem muita audiência de conciliação. E muitas vezes a pauta do dia inteiro é de conciliação. Okay? Isso é muito comum, isso acontece no TRT-15, acredito que acontece no TRT-2. Né? Acontece. Uma pauta inteira de conciliação. Todo o movimento de pessoas e carros e o que mais que quer que seja, para muitas vezes não ter a conciliação. Já sabendo que ela não vai ocorrer muitas vezes, mesmo porque o advogado é livre para ligar para um outro advogado e iniciar. Né? Também entendo o movimento, acho bacana a conciliação, não estou sendo contra. Eu estou querendo dizer, por que essa teria que ser presencial, por exemplo? Mas aí eu acho assim, falta uma regulamentação, né? Eu acho que sim. Então assim, hoje a OAB São Paulo, junto com a associação e inúmeras entidades, fizeram aí um projeto de lei que está lá no Conselho Federal para a gente tentar regulamentar essa questão das audiências online, porque de fato a audiência telepresencial virou uma realidade, não dá para ir contra. Eu acho que ela é interessante, mas ela é interessante em alguns momentos, em outros não, né? Quem é que decide, quem é que requer, quem é que defere, tem que ter uma regra, não é assim, vamos tentar se nós vamos conseguir. Para mim isso é um absurdo. Ou eu vou fazer um requerimento e sabendo que ele vai ser deferido, ou eu não vou requerer. Né? Vamos ver se o juiz hoje está felizinho e ele defere. Não pode ser assim a vida. Como é que você vira pro seu cliente e fala, não sei se vai dar certo? Nós vamos requerer e o juiz vai achar. Não pode ser no achismo. Não. Agora foi ótimo que você falou. Porque aí vem uma outra responsabilidade. Qual? Que eu falo novamente. Como é que eu inovo se eu não sei o que vai acontecer? Aí tem que ter coragem, é o que você falou. Mas a minha coragem vai no limite da justificativa para o meu cliente. Imagina a situação. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente temos muitos atores dentro do ordenamento jurídico. E quase que um segurando a mão do outro, falando assim, não vou por causa dele, eu não vou por causa dele, eu não vou por causa dele. Então, eu volto a dizer, a responsabilidade, eu só entendo numa transformação no indivíduo. Então, o indivíduo inicia, então, movimentos como nós fazemos, cada um no seu escritório, de acordo com o que imagine e vem fazendo, tentando melhorar, né? A partir daí você consegue chegar em alguns aspectos. Por exemplo, eu atendo, né, lá no escritório, nós atendemos mais pessoas jurídicas, né? Então mais empresas, evidentemente. Quase ninguém mais quer fazer reunião comigo presencial. Nem indo na empresa. Antigamente era normal, eu ia até a empresa. Sim. Né? Agora nem isso, é mais assim, não, eu vou ter que gastar o café com você aí, Mas, você Thiago, vai ficar tomando café. Mas, Thiago, Eu não até tô- ontem a advocacia era contra uma reunião online. Nossa, muito. Até ontem, quando você falava para um advogado fazer uma reunião online, porque as empresas propunham isso, e o advogado falava, não, tem que ser presencial, não sei o que lá. O advogado era contra. Foi a pandemia que fez o advogado abrir o olho para isso. Foi. E eu vou te falar. E agora eles não querem sair do escritório Quer- mais. Agora Não. eles entraram num modo Home home, office, que ninguém sai de casa, nem toma banho. As Bom, pessoas tomam banho daqui pra cima. Se veste daqui pra cima só. Olha o que aconteceu. Então vamos falar de transformações ainda. Olha o que aconteceu. Eu sou de Jundiaí, uma cidade com 450 mil habitantes, em torno de inscritos na 33ª subseção, em torno de 5 mil inscritos. Né? Ai, que delícia. E 5 aí- mil só. Dá mais que um estado aí, tá? É que aqui é presente. É que aqui é muito, Não, né? por isso que quando alguém de Brasília pergunta a realidade de São Paulo, fala assim, você sabe que tem quase 600 mil advogados lá em São Paulo? Você sabe que se assustaram quando pediram meu número na entrada para se identificar, né? E você entrega o AB. Aí o rapaz olhou, doutora, qual o número da sua AB mesmo? Porque em Brasília são até 5 dígitos. E aqui não, né? Há muitos anos. Faz tempo. Aí, nossa, doutora, não tem esse número todo aqui, tá certo? Tá sim, é São Paulo.
Ah, tá, desculpa. Então, é uma realidade muito diferente mesmo. Você falou sobre a pessoa jurídica, meus clientes, eu faço direito de família, pessoa física. Você acha que eles querem a reunião presencial? Ah, não, também? Não. Eu faço pouquíssima reunião presencial. A maioria já fala assim, doutora, pode ser online, né? Porque eu tô aqui com a criança, porque então não sei o quê. A maioria prefere fazer online. E a gente vai se adaptando a essa realidade. Né? No início de pandemia, quem tinha uma câmera boa era a câmerazinha do notebook, tá tudo bem. Agora, você tem que ter microfone, você tem que ter câmera, você tem que ter luz. Não Mas é? aí vem, né? A gente tá falando de um pano de fundo aqui da nossa conversa, é exatamente o empreender. E eu ouvi uma vez de um advogado, esse advogado tem 75 anos, eu considero um dos meus mentores e à frente do tempo, inclusive, 75. A primeira coisa que me impressionou nele, estávamos num congresso em Curitiba, e ele fazendo check-out e eu o acompanhando, porque o voo dele era antes e tal, então eu só estava acompanhando, batendo papo e ganhando experiência. Eu falei, nossa, uma enciclopédia. Direito de família, 40 anos só direito de família. E aí eu conversando com ele, ele atendeu um cliente no balcão, num sábado, às 10 da manhã. Ele atendeu, falando uma boa, deu orientação. E eu ouvindo o caso, falei, nossa, mas vai chegar a polícia no cliente dele. É violência doméstica, né? Pensando comigo. E ele, numa boa tal. E aí eu falei, eu tenho que te elogiar. Porque assim, você realmente, assim, você ama o que faz, né? Você realmente ama o que faz. E isso não mudou seu humor, porque é muito comum. Você fala, nossa, mas sábado, puxa, me ligou. É comum isso acontecer. Esse foi o primeiro ponto. Falei, eu tenho que mudar a minha visão de mundo aqui. O meu cliente está me ligando, ele precisa de mim. Pois é. E foi o que ele falou. Mas, Thiago, isso que você está falando é muito importante. Desculpa te cortar. Não, mas advogado, eu tenho escutado muito isso. Você tem que educar o seu cliente. Você tem que colocar o horário que o cliente tem que ligar para você. Você tem que... Gente, o cliente é que manda. O cliente é que paga nossas contas. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui agora, e vocês estão percebendo que eu estou olhando para baixo aqui, não estão? Você está rezando. Não, eu estou aqui com um problema de família. Não meu, do cliente. E a cliente está aqui, ó. A mensagem que ela me mandou foi o seguinte. Olha só, eu estou aqui. E aí chega aqui essa situação, olha. Afonso, tudo bem, precisamos de uma ajuda meio urgente. Um caso que aconteceu hoje à tarde. Eu respondi, fulana, estou numa gravação e termina em 40 minutos. Pode ser, né? Ou você me escreve e eu direciono. Porque falou, é meio urgente. Tem que ser agora. Não adianta daqui uma hora. Se acontecer, vai preso daqui uma hora. Aí ela falou, deixa que eu te escrevo. Mandei uma foto do estúdio, ó, mostrando que eu tô aqui mesmo, de verdade. Aí veio a história, li. E vocês estão falando aqui, quando eu não falo, eu tô respondendo. Porque a gente precisa se adaptar e entender que o cliente ele precisa da gente naquele momento. Para com essa história de que a gente tem que educar o cliente. E vamos falar sobre empreendedorismo. Então, eu tô lendo um livro, talvez você conheça, eu não sei. Ele chama Foco no Cliente Certo. Eu conheço, mas não li ainda. É um de marketing da Wharton School. E aí o que ele faz? Já não é novo esse livro. E aí ele fala, olha que interessante, a advocacia de uma forma geral, de repente dando esse tipo de conselho. Mas quando ele é o cliente ou consumidor, ele quer tudo direcionado para ele. Porque a gente pode, enquanto consumidor, eu sempre brinco, em algumas aulas que eu dou, terminei uma disciplina agora numa pós-graduação, e eu sempre brinco, quando a gente entra em direito consumidor, eu falo assim, olha, todos somos consumidores. Sim. Né? No fim, é igual no trânsito, todos somos pedestres, né? Sim. Em algum momento tá a pé. Então, é a mesma coisa como consumidor, todos somos consumidores. Pensa no seu hábito de compra. Você quer o mais direcionado possível, o mais personalizado possível. E por que a gente ficou chato assim, vamos dizer, né? Se pensar no hábito de consumo lá atrás? Porque a gente pode. Porque existe oferta, muita oferta, mas existe Paulo, concorrência. Né? Isso é São Paulo. Não, calma. Não, sim, né? Evidente. Mas calma, peraí. Eu vou chegar no ponto, então, para sair de São Paulo. Porque aí a cidade de São Paulo me ajudou bem durante um período, vou te contar. Aí o que acontece? Então você tem uma oferta, você tem bastante oferta. Além de você ter oferta, o que você tem também? Facilidade de contratação. Barreiras geográficas muitas vezes já foram rompidas. Já. Né? Então, você compra num dia, de repente, no dia seguinte, o produto físico está lá. A prestação de serviço, e aí você quer falar de São Paulo, olha o tamanho da oferta. Onde eu posso advogar? Qual o limite que eu tenho? Nenhum. Porque olha o que aconteceu comigo, só para falar da cidade de São Paulo. Os escritórios demitiram a equipe técnica, ou a parte da equipe técnica, por causa da crise, né, decorrente da pandemia. E na hora de recontrataram de onde? No meu escritório. Eu formava a gente lá e o pessoal falou assim, não, fica em casa home office. E o mercado de São Paulo é diferente do mercado de Jundiaí. Sim. E a gente está falando de várias coisas, inclusive pagamento, inclusive benefícios e tudo mais. Então, de repente, eu não estava mais competindo com o escritório de São Paulo ou Campinas, que são cidades maiores, muito maiores que Jundiaí, próximas,
com relação a clientes. Eu estava competindo com relação à minha equipe. Então, eu tinha escritórios com 70 anos de formado, né, aqui em São Paulo, contratando o meu advogado lá. Não, mas é o que você falou. Eu tenho um escritório aqui, na Barra Funda, que todos os meus ex-funcionários, a pessoa sai daqui, Já vai direto. ela já manda o currículo lá e é contratado. Tem mais de 100 ex-funcionários meus contratados no outro escritório. Olha que interessante. Nossa. Mais de 100. Não, mas tá? eu nem vou entrar no problema de concorrência, não. O que eu quero dizer é, olha a nova... bem também. Exato. Olha a nova realidade. A realidade é exatamente essa. Aí eu posso ficar lamentando, né? E tentando regulamentar. Né? Não pode contratar ou algo assim. Agora não é mais nem Estado. Agora tem que ter... Você só contrata da subseção. Sei lá. Ou eu posso olhar essa nova realidade e falar, e como eu me adapto a ela? Como eu trabalho com ela? Então, no padrão de consumo, é nesse sentido. Eu não tenho limite. Contratação eu não tenho limite. Prestação de serviço eu não tenho limite. Abre muitas portas a tecnologia nesse sentido. Né? E aí, quando eu falo do empreender, e aí eu ia falar desse advogado, só para não perder o raciocínio e terminar de honrá-lo na ideia, é o seguinte. Ele fala assim, viu, mas não acho que... Ele fala assim, é meio estranho um advogado, né? Uma advogada vai montar um escritório, de repente, vai empreender, ainda que individualmente, né? O tipo de raciocínio que faz. Por quê? Ele fala assim, ele deu esse exemplo. Ele fala assim, se fosse abrir uma hamburgueria, você ia pensar na receita, na melhor técnica, nos utensílios que você vai utilizar, sabe que a depender do forno, a depender da chapa, né? Então você sabe que tem que investir nisso. Então você investe em conhecimento, inclusive, de como fazer uma boa mistura do seu hambúrguer, de repente a massa do seu pão, né? Aí pensa na localização, em como receber o cliente, em como tratar bem o cliente e fidelizá-lo. Quer dizer, você pensa um monte de coisa. Ah, não, agora eu vou empreender na advocacia. Faço um cartão, que nem usa. Sou advogada, sou advogado e ponto. A placa na porta. Então, como assim? Aí você vai chamar de empreender porque você alugou uma sala? Entende? O que eu quero dizer assim. Só que isso, se você for perguntar para um advogado que recém-formado e perguntar o que você faria para abrir uma hamburgueria, essa resposta viria completa, quase que uma cartilha do Sebrae, de como empreender. Mas se perguntar sobre o escritório... Agora, e sobre o escritório de advocacia? Ah, não, nada é relevante. Localização não é relevante, como receber seu cliente não é relevante, melhorar o que você entrega, o seu serviço, não é relevante, o tratamento do seu cliente, uma técnica para manter em contato e proximidade com o seu cliente não é relevante. Como assim? Pois é. Então, e aí vem, e depois que você tem tudo isso, e você tem a tecnologia dispondo disso para você e te ajudando, né? A ideia do CRM, por exemplo, de você acompanhar a vida do seu cliente, de poder responder para ele. E aí você pensa só no software que te alerta se você está perdendo prazo ou não? Não pode Entende? ser só isso. Eu realmente, aí é um ponto. Aí é uma pergunta que fica no ar, que é, por que isso acontece com a advocacia? Eu não sei. Mas é um ponto que eu só por perceber também dessa discrepância, que era isso, quando ele falava. Se eu falar para um advogado ou uma advogada abrir uma hamburgueria, ele faz um plano de negócio. Se eu falar para um advogado ou uma advogada abrir um escritório, trabalhar home, o que quer que seja... Ele faz uma pastelaria. Então, por quê? Aí que tá, olha só. Como tá tudo errado. Como o problema é mais embaixo. O problema é ali, ó, estrutural. A questão é da estrutura que vem da faculdade para a OAB e a mentalidade deles. Bom, falamos bastante de inovação, falamos aí de metodologia ágil, falamos de empreendedorismo. Vamos pro marketing, tá? Aí a Cláudia, que é coordenadora lá de marketing jurídico, é o mesmo problema. Então, hoje o marketing, ele enfrenta uma questão muito forte, preconceito. Nós fizemos agora um evento aí da OAB, eu não sei que dia foi. Por favor, levantem a mão quem leu o provimento e o código de ética. Nem 10% levanta a mão. Nem 10% até, tem né? conhecimento do que é o provimento, do que é o código de ética. Então, assim, como é que nós temos 100 advogados e nem 10 leram o nosso provimento e código de ética, que é o que vai direcionar a pastelaria dele? Então, por isso que eles fazem pastelaria, porque eles sequer sabem qual é o que eles podem fazer, o que não podem fazer de marketing. Por que fazem tanta coisa errada? Porque sequer sabem o que pode fazer, então é mais fácil fazer errado. Não lê o provimento, não procura nenhum tipo de informação. E, como ele disse agora, como o Thiago disse agora, a gente acaba não encarando o trabalho e a advocacia como um negócio. Claudinha, ó, até Thiago e Cláudia, o que a gente precisa, e vou dizer para vocês, é conscientizar o advogado. Sim. Então, talvez, eu acho que as comissões, e até a de inovação e a comissão de empreendedorismo aqui na UAB São Paulo, poderia criar uma campanha nesse sentido de conscientizar o advogado sobre a necessidade de fazer marketing. Isso, de fazer marketing, de empreender, em de geral. ser gestor. Porque eles simplesmente... Isso precisa ficar na cabeça deles, assim, ó.
para eles fazerem. Porque se não tiver quem faça, eles não fazem. Então, às vezes, podia falar com o pessoal da comunicação da OAB para falar, olha, precisamos criar uma campanha de conscientização da advocacia. O advogado precisa entender que advogar não é só fazer processo e petição. Jurídico. Né? Advogar é ser gestor, é entender de finanças, é entender de pessoas, é entender de marketing, Sim. é fazer marketing. É isso. Porque se eles não se conscientizarem, é em vão tudo que É a a gente está fazendo. mentalidade primeiro, né? É a É mentalidade. em vão. Porque a gente faz congresso disso, seminários, workshops e demonstra. Só que, primeiro, muitas pessoas, inclusive, chegam ali com um pezinho atrás do tipo, eu vou ouvir, mas isso não é para mim. Isso não é para o meu escritório. E aí acabam não levando em frente aquilo e atuando. As pessoas não se informam sobre, de vez em quando a gente recebe perguntas assim sobre, pode isso no marketing jurídico? E são perguntas que se você fala, gente, se a pessoa tivesse feito assim, no primeiro artigo ela já falava, não pode. Ou então, tá ok, tá, pode, está liberado. E as pessoas não se preocupam. E o que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que me preocupar? Também nem sei. Não, eu acho que sim, porque sabe o que acontece, Afonso? Eu acho que se você se fecha e, por exemplo, fez o cartão, como o Thiago falou, vamos fazer o cartão, bota a placa na porta. Pronto, você está aqui, meus clientes vão chegar. Você vai rezar, acende uma vela, né? Pois é, porque Hoje em há dia, quantos anos isso não acontece? Nem numa cidade pequena. E imagina na realidade de São Paulo, que num prédio num prédio comercial, no mesmo andar, às vezes você tem 20 escritórios. A gente tem um advogado a cada 164 pessoas. Exatamente, isso é muito. Um a cada Isso é 164 muito. pessoas no Brasil. Pensa. E não para de chegar advogado, tá? Já estamos em qual número? Porque ano passado entregou Antigamente 500 o mil. boca a boca funcionava. Hoje em dia o Hoje boca a boca não chega em você. Até existe o boca a Até boca. chegar. Mas não chega em você. Não, mas ele não chega. Aí não é nem só na advocacia, nenhum serviço mais e Tudo tá produto muito chega difícil, no é boca a muita boca, coisa. praticamente. Se não fosse assim, você não tinha, né? Campanhas gigantescas e milionárias na internet, Mas é o que que a quer que seja. advocacia ainda era muito fechada. Era, mas Né? não é mais a realidade. Agora tem um ponto. Acho que esse é um ponto acho que eu destaquei em uma outra conversa que eu tive, que é o seguinte. Tá, vocês estão falando tudo isso, mas eu não tô afim. Eu só quero realmente ler minha tese, desenvolver e fazer minha defesa. Ok, não tem problema, porque nem todo engenheiro Sim. civil abre uma construtora. Mas Tem e se, esse ponto. se o cliente É não isso que eu quero chegar? dizer. Não, mas não, calma. O que eu quero dizer é, nem todo engenheiro civil abre uma construtora. O que ele faz? Ele vai trabalhar numa construtora, mas não abre a dele. Sim. Por quê? Porque ele entende que ele quer fazer cálculo, de repente. Tiago, isso que você está falando é muito bacana. É. Porque você está dizendo simplesmente Se assim, entenda. ninguém é obrigado a empreender. Sim. E hoje a gente vive num mundo que parece que nos obriga a isso, né? Ou você empreende ou você empreende. Todo mundo tem que ser empreendedor, todo mundo tem que ser bem-sucedido, todo mundo tem... Agora, o que é ser bem-sucedido para mim pode ser diferente para Cláudia, pode ser diferente para você. Empreender para mim pode não fazer sentido. Agora, intraempreender é algo que você precisa saber, é para você ser feliz, é para você ser realizado na sua vida, independente de você ser um empreendedor ou não. Você precisa ali no negócio, no escritório que você está trabalhando, fazer a sua parte ali, né? Não tem a dúvida, né? Mas Você também tem pode- muita gente que também não empreende. Nem empreende, Ela né? faz o básico do básico e tá feliz. Não fez Mas tudo aí, aí não tem jeito. Aí a gente vai ter que... É mais passo pra trás. É quase que um... Por que você acorda de manhã e vai até o escritório? Só pra gente saber. Pra pagar Porque os boletos. Mas pra pagar Né? boleto... Tem- tem tá, gente que é aí, só pelo boleto. então vamos lá. E aí o exercício, então, o exercício pra quem tá assistindo. Por que você acorda e vai pro escritório de advocacia? Seja seu ou Responde. seja de outra pessoa. Você que tá aí. Por que você acorda e vai trabalhar? Por que você acorda e vai pro escritório? Aí a segunda, aí uma resposta você deu, vamos trabalhar com a sua resposta. Foi ter boleto para pagar. Aí, ou seja, mas a advocacia é a única profissão remunerada? Não. Não. Né? Em tese, todas deveriam ser remuneradas, né? Certo? Porque é profissão. Então tá bom. Então por que você escolheu a advocacia para ser remunerado para pagar o boleto? Responde essa para mim. Porque vem outro Algumas ponto. pessoas vão dizer que ganha mais como advogado. Ah, mas eu tô vendo que... Eu também não, Ultimamente, que tem um muito dia desses, uma advogado. advogada amiga minha, falou: fui fazer uma audiência, o eletricista da empresa ganha mais que a minha filha, que trabalha num dos maiores escritórios de São Paulo. Ela falou, eu fiquei impressionado. Então, assim, também a gente vê muito advogado desiludido, mudando de profissão. Por exemplo, tem uma advogada amiga minha, saiu do escritório e foi vender cesta de café da manhã. Não, mas eu Porque acho ela tá que tudo feliz. ok. É Sim. ok. Ela tá Sim. feliz com a cesta dela. Se ela tá realizada, isso é que é importante. É porque talvez eu acho abrir um negócio de cesta é mais fácil do que abrir uma advocacia. Eu não sei se é Lembra mais da fácil. hamburgueria? Da hamburgueria, né? Eu Tem não a sei técnica eu não sei da se é mais hamburgueria. fácil. Tem a técnica da Só que hamburgueria. a gente não aceita a técnica. O advogado tem por hábito, e vem da faculdade, vem do fato da gente modelar.
A advocacia não é um negócio, o escritório de advocacia não é um negócio e o dono de um escritório de advocacia não é um empresário. Não, isso já mudou, Né? gente. Não, mas você ainda escuta Ainda muito existe. isso, Afonso. Não, mas isso já é mudou, muito. sim. Mudou, mas Precisamos falar. precisam falar muito. Porque é a primeira coisa. Ela não enxerga o modelo do negócio que ela quer. Ela não enxerga. Mas se ela vai montar a hamburgueria, a pastelaria, ela vai enxergar. Eu quero uma pastelaria assim, que atenda dessa forma, que eu tenha um pastel desse jeito, que eu receba meu cliente, que tenha o caldo de cana para junto com o pastel, ou na hamburgueria, que tenha cervejas artesanais, o que quer que seja. Mas ninguém monta um escritório de advocacia pensando tudo isso na hora de montar o escritório. Então, falta essa mentalidade de meu escritório é meu negócio, ainda que seja só eu. Perfeito. Tem boleto? Tem boleto para chegar muitos. Eles vencem mais do que ninguém, né? Ó, mas a gente precisa tudo que vocês estão falando isso. faz muito sentido. Isso aqui a gente ficaria 4 dias Com aqui certeza. falando e não acabaria nem o começo. Para quem está nos assistindo, o que a gente pode dizer? Como começar? Porque eu vejo as pessoas muito perdidas em como eu começo. Beleza, eu já entendi. Tiago, você me convenceu. Cláudia, você me convenceu. Afonso me convenceu. Mas por onde eu começo? Qual o primeiro passo que eu tenho que dar para empreender, para mudar, para fazer? O que tem que fazer? O que você diria? Eu vou dar uma... E mando para vocês. Tá. Hoje em dia, eu acho que a gente tem muitos treinamentos de inteligência emocional, de business coaching, enfim, questões de gestão mesmo, que a gente tem aí inúmeros treinamentos nesse sentido. Por exemplo, a gente tem aí o Paulo Vieira, que é um grande coach e tal. Paulo Vieira faz alguns treinamentos que são treinamentos, na verdade, de virada de chave, né? Onde você, de repente, fala... Eu já fiz alguns. Tá tendo um hoje. Tá tendo Tá hoje? tendo. O método Marco tá lá. CIS hoje, não? O método CIS, tá tendo? Sim, sim. O tá método tendo, CIS e eu já Alphaville. fiz. O Super método famoso. CIS é um método, são 3 dias de imersão que você sai dali com uma visão totalmente diferente. Por exemplo, eu fiz também um treinamento de coaching com o IBC. Foi uma semana ali no outro. IBC. Você muda a tua mentalidade, você começa a enxergar as coisas diferentes, você entende que as pessoas de sucesso, elas andam num trilho diferente. E a minha palestra na OAB, ela tem exatamente esse objetivo. Eu levo exemplos de empreendedores e demonstro. Quem tem sucesso pensa diferente, quem tem sucesso age diferente, independente se é advogado ou não. Sim. Qualquer pessoa de sucesso pensa de uma forma diferente, age de uma forma diferente, segue aquele trilho. Então eu acho que o primeiro passo é isso, se autoconhecer e sair das pós-graduações da vida, porque pós-graduação de Direito do Trabalho, pós-graduação de... Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso, né? Você tem que ser... Isso aí assim, você tem que ser bom nisso, né? Isso é o básico. Agora, essas outras mentalidades, essa mudança de mentalidade talvez faça a diferença. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que é esse o ponto de partida, talvez, para quem tá com dificuldade. Sim. Como é que eu dou um start na minha vida? Vai num negócio desse. Vai que você vai ter um chacoalhão ali e você sai dali talvez em 3 dias com essa mentalidade. Olha, pensando em prática, eu não daria outro conselho. Seria exatamente esse. Né? Mas Boa. pensando no que, né, basicamente? Eu volto a falar. Inclusive tem um livro, né, que chama, né? Começa pelo porquê. De novo, por que você faz isso? Por que você escolheu o direito? Ou por que você se mantém no direito? Por que você advoga? Você já pensou sobre si mesmo? É esse o ponto. Mas nossa, agora você vai falar de propósito. Não, nem vou falar exatamente de propósito. Mas é uma questão de novo, se você está tão insatisfeito e pensando que não deveria estar, Muda. o que está acontecendo e por que você não muda? Então é espaço para trás, é a mudança de mentalidade. Concordo com o Afonso, assim, mas em tudo do que você está falando. Né? E um outro ponto, a gente tem percebido muito que, né, uma falsa ideia da felicidade extrema, alegria extrema e prazer extremo o tempo todo. Né? Aquela ideia das redes sociais. Então, assim, e aí é mais ou menos o seguinte, aí qualquer dificuldade você não dá o próximo passo. Então você não implanta uma metodologia ágil, você não faz o marketing, né? Você não coloca visual law nas suas petições, né? Cada um dando um exemplo aqui do que faz no seu próprio escritório e outras coisas. Então, e aí por quê? Porque é difícil, porque isso dói, porque isso me machuca. Eu não estou falando, e de novo, eu não estou nem menosprezando a dor, porque ela existe. É você entender que ela vai existir, mas existe um propósito, existe um porquê maior, existe o porquê você acorda de manhã, por exemplo, para quem vai para academia. Você fala, nossa, que loucura, 5 da manhã tá frio e vai. Mas tem um porquê para essa pessoa, faz sentido para essa pessoa. Então, de novo, por que você acorda e vai no escritório? Por que você lê, de repente, uma petição e volta e lê de novo e vê a lei de novo? Por que você está fazendo isso? É o dar o passo para trás, é o mudar.
É um mudar no sentido de como eu encaro a minha vida. E que eu sou responsável por ela. Sim. Inclusive a minha profissão. E a evolução dentro dessa profissão. Então esse é um primeiro passo. E se me falar, né? E aí você fala, e qual que é o primeiro, então? Primeiro de tudo. Para tudo isso chegar num ponto que é, e pensando só na advocacia, porque direito tem, né, o pessoal começa pensando em ser juiz, depois ele vai pensando em ser promotor, no delegado, fim, né, e vai indo. Vamos pensar só na advocacia, eu já tenho certeza que eu quero advogar, né? Acho que o primeiro ponto é, e como eu quero advogar? O que me deixa feliz? E faça a base. Essa ideia, né, todo amor, né? Não, e a gente é bombardeado com informações e conhecimento o tempo inteiro e parece que a gente sempre está para trás. Eu falo, não, primeiro faz a base. A base não é se especializar, se especializa depois de que já tem um conhecimento maior. E esse conhecimento maior vai além do direito. Volta a falar, se você quer empreender, é evidente, vai aprender sobre empreendedorismo, leia outras coisas. Nunca existiu tanta disponibilidade de informação boa como nessa época, com internet, com livro que se entrega rápido e barato, com leitores de livro, com cursos e com podcast. Quer dizer, você tem tanta informação... O que a gente está falando aqui é muito rico. Se alguém pega isso aqui que a gente conversou hoje e leva aquilo para a vida, muda. Para pensar um pouquinho, né? Então é isso. Então, primeiro de tudo para onde eu vou? É a mesma coisa que pegar um carro e não saber para onde vai. Você pode ter o carro que você quiser. Você não sabe. Não adianta ligar o Waze, você não sabe nem onde pôr. Você não sabe nem se precisa abastecer, porque meio tanque dá ou não dá para onde eu quero chegar. Sabe? Mas eu posso sempre mudar, eu ainda sou novo. Gente, eu ainda sou novo, meu tempo passa. Que é outra coisa que eu escuto bastante. Eu faço entrevista com um estagiário, a maioria fala assim, não, eu ainda não sei, eu estou experimentando. Eu falo, nossa, se esse for o lema da tua vida, estamos perdidos, porque você não vai comer nem todo... Eu não sei o seu prato preferido, porque você não deve ter comido todas as comidas do mundo. Né? Eu não sei qual a sua profissão, porque de repente você está experimentando direito. Mas de repente vai querer fazer medicina, vai querer fazer engenharia, vai querer... Então, como assim eu estou experimentando? Né? Loucura, né? É esse o ponto. É um ponto do assim... Pelo amor de Deus, pegue a sua vida, coloque uma direção. E se você não sabe qual é ela, pense sobre isso pelo menos. É o famoso gaste seu tempo afiando machado para depois começar a cortar a lenha. É isso. Isso que a gente falou faz muito sentido e aí eu tenho uma solução, né? Porque a gente sexta-feira agora acontece o Congresso de Coaching Jurídico na OAB São Paulo, que é um congresso que a Cláudia está organizando. Fantástico, parabéns. E é exatamente isso, é essa transformação, é essa abertura de mentalidade, abrir horizontes, fazer você entrar nesse trilho. Cláudia, fala um pouquinho desse evento que vai acontecer sexta, onde vai ser, como vai ser. Sim, o evento vai ser na ESA Paulista, Cincinato Braga 37. Na frente do shopping, do shopping Pátio Paulista. Pátio Paulista, isso. E, se eu não me engano, acho que dá até para estacionar ali para facilitar, né? Sim. Então, vai ser muito interessante das 9h30 até as 16 horas. Nós teremos 6 palestras muito ricas, inclusive do Afonso. Inclusive do Afonso. Se eu não me engano, a dele é às 2h da tarde. Não te mandei a apresentação ainda, acabei de me lembrar. Então, já fui cobrada. Mandarei. Eu já fui cobrada e prometi que eu sairia daqui com ela na mão. Vai ficar até mais tarde. Verdade, gente. Verdade, eu não tô mentindo. Depois já te digo que você não vai sair. Mas, você tá vendo? Mas tá pronta. Ó, vou avisar o pessoal do Cultura. Gente, vocês têm provas, viu? Eu tô tentando. Então, nesse congresso, ele vai ajudar muito, mas muito, justamente nisso. Quando o Afonso perguntou o que você acha que a gente pode fazer, e eu ia dizer praticamente a mesma coisa que ele disse, que o Tiago disse. A primeira coisa, mentalidade. E nada melhor para te ajudar a mudar a mentalidade e enxergar seus objetivos, seus propósitos, os seus porquês, que não podem ser só os boletos, pelo amor de Deus. Eu sei que eles são fortes, que eles vencem, mas não podem ser só isso. E esse evento, então, vai trazer uma visão ampla sobre planejamento de carreira, sobre autossabotagem, sobre a forma de você se relacionar com o cliente e com o cliente, tanto pessoa física como jurídica, para você melhorar o fechamento de contratos, a sua atuação, porque, gente, é muito importante você, Tiago disse muito bem, se conhecer, saber o que você quer e o seu propósito, senão não vai funcionar. E de nada adianta tudo isso, você aprender várias técnicas, 10 pós-graduações, 1000 cursos livres, extras, de todos os tipos, todas as soft skills, tudo isso, se a sua mentalidade não estiver preparada e aceitando
que você precisa empreender e entender, como o Afonso disse, nem todo mundo tem o dom de empreender. Algumas pessoas Dom à têm vontade, outras pessoas têm vontade, sabe de quê? Eu vou fazer um concurso público que, para mim, para algumas pessoas, elas consideram mais fácil. Outras dizem assim, ai gente, eu vou ser associado, que a responsabilidade não é minha. Tem pessoas que acham, e eu acho que a escolha não deve nem ser exatamente de ser mais fácil ou menos responsabilidade, mas a sua aptidão mesmo, o seu propósito. Você tem que aceitar e respeitar o seu propósito. E conhecer e ver um congresso de coaching e ver a forma que você pode atuar, entender os seus propósitos vai ajudar demais. Então, as inscrições estão abertas no Simpla. Se vocês forem no Instagram da Comissão de Empreendedorismo, tem como colocar, Afonso, o arroba? Tem, a gente coloca depois. Então, aí depois na eles colocam o descrição. arroba aqui na descrição. Vocês vão lá, pode até colocar o link das inscrições e vão lá entender um pouquinho melhor sobre vocês, para que vocês possam dar essa viradinha de chave e dar uma melhorada. Maravilha. Mas mês que vem tem outro, hein? Tem o de marketing jurídico, né? Então a gente tem o Congresso de Marketing Não Jurídico, parem. que é a Associação dos Advogados Trabalhistas, a ASP e a OAB juntas num evento magnífico, não é? Sim, dia 12 de Vamos julho. marcar de você aqui falar de novo Então sobre tá, isso. bora Fechou? marcar e a gente vem contar que tá incrível, viu? Tá, vai ficar demais. Tá incrível. Venha, Eu vou. venha, venha. Pessoal, é isso. Acho que a gente falou aqui de pontos muito importantes. O bate-papo aqui foi muito rico, transformador, se você de fato entendeu o que a gente está querendo dizer, a mensagem que a gente está querendo passar. Eu queria agradecer cada um de vocês que ficaram com a gente aqui por esse tempo todo e agradecer demais Tiagão, que veio de Jundiaí, Cláudia Neves, que veio do Brooklyn. Ele chegou antes de mim. Dizer que vocês, assim, esse papo aqui foi muito rico, ajudou muita gente com certeza e que a gente consiga ajudar cada vez mais. Considerações finais, Cláudia. Olha, a primeira coisa é que esse bate-papo aqui entregou ouro e diamante. Quem prestou atenção... Gente, ainda pode voltar e assistir de novo, fica gravado depois, porque tem detalhes aqui que vão mudar a vida de vocês. Empreender e crescer na advocacia precisa ter muito claro o seu propósito e o seu objetivo, o seu porquê. Por que acorda, por que vai para o escritório, por que você resolveu advogar. E por que resolvendo advogar, por que você resolveu atuar naquela área. Isso vai fazer toda a diferença na sua atuação e esteja sempre em busca de conhecimento, não só do conhecimento das leis, das normas, das pós-graduações. Elas são importantes? São. Mas busca conhecer um pouco, principalmente, das pessoas, do comportamento das pessoas e, em primeiro lugar, você. Porque se você não se conhecer, não vai funcionar direito. Verdade. É isso. Obrigado, viu, Cláudia? Imagina, Valeu. eu que agradeço. Tiagão, Fantástico, eu posso só falar, me acompanho, né? faço das palavras da Cláudia as Acompanha o minhas. relator. Puxa vida, eu fui fazendo tique mental aqui. Então, eu só vou falar então uma coisa. De tudo, mais um ponto. Não ter medo de errar. Sim. Não ter medo de errar. Se e joga, aí, se joga. é o famoso se joga. E aí é uma coisa que é interessante. Né? E aí conhecendo um pouco aí até mesmo do universo OAB. Que é o quê? Eu sei que se fala muito, advogada não se ajuda. Talvez porque não conheça esse universo. Porque o que eu quero dizer vai ter sim apoio. É fato. Um congresso como esse, vocês participam, a palestra, eu acompanho vocês, eu vejo o quanto vocês fazem pela advocacia. Só que vocês não são exceção dentro desse universo. Eu percebo, existem Ainda milhares. bem, né? E quando a gente fala milhares, é milhares mesmo, porque Sim, tem muito sim. advogado. Muito advogado, muita advogada nesse universo. Então, assim, não tem medo de errar. Tenta, faz, entenda Se o que joga. você quer, se joga e vai ter apoio sim. Uma característica que eu tenho percebido, né, de profissionais como vocês é exatamente isso, de que vocês estão lá para apoiar. Né? Essa disponibilidade de tempo seu agora, né? Vim lá do Brooklyn, levou mais tempo que eu, né? A do próprio Afonso aqui, né, preocupado, vendo ali o cliente e tal. Mas, ou seja, é muito além do que eu estou esperando para mim em si, mas é mais ou menos o que eu estou devolvendo para vocês, de uma forma geral, e quem está assistindo, daquilo que a advocacia me deu. E não é raro. Os advogados, de uma forma geral, estão ali para te apoiar. Advogados que já passaram, já trilharam. Tenham, então, a certeza de que você não está sozinho. Essa é a vantagem de ter uma profissão tão grande como a nossa, com tantos membros. A OAB Entende? hoje é uma grande mãe que pode te apoiar, né? As pessoas não têm esse conhecimento. Então as pessoas precisam entender que a OAB está ali para apoiar, né? Exato. E de uma forma geral é isso. E se apoiem. Né? A ideia é do se apoiem. Estejam juntos. É muita gente, a concorrência.
de novo. A concorrência é para quem Ela não tá sempre se preparando existiu, ela também. sempre existiu. Até porque tinha menos pessoas também, tinha menos advogados, tinha menos pessoas. O que eu quero é. dizer é, não tenha medo de errar, faça aquilo que te deixa mais tranquilo, aquilo que você identifica que tem mais aptidão, não tem problema. Você vai achar, hoje com a tecnologia, essa nova forma de pensar, surgiram outras profissões, né? Quem que falava em controladoria jurídica? Né? Aquela pessoa que assim, eu só gosto de... Eu sempre tive controller do dia que eu comecei meu escritório sem saber que era controlador. Exato. Mas eu tinha um controller aqui. Aí você tem essa pessoa, até a pessoa que só analisa hoje aquela ideia do jurimetria, faz aquela análise. Quer dizer, existe até o engenheiro de prompt que nem é engenheiro, é um advogado fazendo prompt na inteligência artificial. O que eu quero dizer, tá surgindo tanta coisa que acho que é o famoso assim, não tem limite. Então não tenha medo de errar. Só não pode experimentar tanto. Não pode ficar experimentando e não saber o que você quer da vida, Você né? tem que ter Pelo foco. amor de Deus. Você tem que ter um pouco de foco, né? Porque senão a pessoa vai ficar experimentando O famoso é, só não tenha medo de errar. Exato. Existe sim, dentro da advocacia, para mim a advocacia é a profissão mais bonita que existe, não adianta, pode qualquer outro estiver assistindo agora falar, não existe, é a mais interessante, dentro do direito, do direito. Alguém já viu série de juiz? Não tem série de juiz, não tem série de promotor, tem série de advocacia. Adorei. Qual é o nosso propósito como advogado? A nossa é bacana. Lindo. Exato. Não é fácil, não. Então é isso. Não tão sozinho, por favor. Conte conosco. Conte conosco, é isso. Vá pra cima. Com a AB, com os eventos que a gente faz. Nossa, a gente dá uma pós-graduação. Tem muita coisa. Durante o exercício da comissão, tem uma pós-graduação aí. Tem mesmo, tem muita coisa. De tanto, é um evento, ele assustou que tem outro mês que vem, É um por mês. Bom, mas então você que está assistindo aí já sabe, tem que se inscrever lá na comissão de inovação, tecnologia lá da OAB Jundiaí, Tiagão presidente, aqui em São Paulo na OAB Empreendedorismo, Cláudia Neves, aí secretária-geral, né? Secretária-geral. E é isso, então espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo aqui, a gente tentou aí em pouco tempo passar muita coisa para vocês. Se fez sentido para você, compartilha. Se não fez, compartilha também. Com os inimigos, eu brinco. E se você não é inscrito no canal, faz sua inscrição. E quero dizer uma coisa. Estamos entrando aí no mês de julho. O mês de julho é férias de podcast. Então, às quartas-feiras não teremos encontros marcados ao vivo. Teremos reprise. Então, a gente volta a se ver lá em agosto no nosso próximo... na nossa próxima temporada aí do Profissão Advogado, do Pod Legal, do Artcast e do Divorciandos, né? Esses 4 podcasts aí tão bacanas que a gente faz às quarta-feiras. Agradecendo, obrigado para você que esteve conosco aqui. Espero que tenha sido bacana e até a próxima. Vamos fazer um brinde? Que eu acho que vale um brinde depois desse papo aqui. Valeu, galera. Obrigadão.